Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Vitor, eu sou o criador do Seja um Baterista Militar e você é muito bem-vindo aqui ao nosso canal. Se você não segue, então já começa a seguir agora o canal para você não perder nenhum conteúdo para o seu concurso. Bom galera, não é comum aqui no Seja um Baterista Militar a gente ver outro instrumento a não ser a bateria, a caixa clara, não é verdade? Mas a ESA 2023 ela faz a avaliação do naipe de percussão nos tímpanos, por ser um instrumento mais completo do naipe de percussão. Então, me utilizando um pouco da experiência que tive com os tímpanos há um tempo atrás, vi a necessidade de gravar essa peça nos tímpanos, para você que é batera, para você que é percussão, ver que é possível a execução dessa peça por você mesmo nos tímpanos. O trecho da peça Der Messias, que vai ser cobrado pela ESA, é um trecho até tranquilo, até simples de ser executado. Você precisa apenas ter uma compreensão a respeito da sua manulação, para que não se confunda na hora de tocar, na hora de executar os trechos referentes aos tímpanos. Clique no link da descrição do vídeo para você poder baixar sua peça e fazer as suas anotações. Então, pessoal, todas as informações que serão passadas aqui serão informações objetivas, serão informações práticas, apenas para a execução da peça. Não é para você se tornar um exímio timpanista, mas é para que você possa executar de maneira clara, de maneira objetiva e de maneira precisa a peça Der Messias para a avaliação da ESA 2023. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Vitor, sou o criador do Seja um Baterista Militar e hoje nós estamos com a nossa aula um pouquinho diferente, né? Estamos aí com os tímpanos aqui, né? Como vocês podem ver, em vista da peça de confronto, né? Da ESA 2023, que tem aí a sua avaliação nos tímpanos, né? Então a gente vai trocar uma ideia bem rápida, bem tranquila a respeito dos tímpanos, né? Não é um instrumento comum de ser encontrado, né? Aí nas aulas de música, né? Onde o pessoal quer aprender aí a tocar algum instrumento, mas, né, é possível aí da gente encontrar esses instrumentos em alguma escola de música, né? Em alguma faculdade de música, e em algumas igrejas também são um pouquinho comuns, né? Tem sido ultimamente um pouquinho comuns de você encontrar alguns tímpanos desses aqui, tá bom? Então a gente vai trocar uma ideia bem rapidinha, bem curta a respeito disso daí. Vamos lá? Bom, pessoal, então como vocês podem ver, hoje eu estou aqui com 5 tímpanos, né? Então também isso não é comum, geralmente a gente só vê aqui esses 2 tímpanos aqui, que é de 29 polegadas e o de 26 polegadas, tá bom? Aqui nós temos o de 32, né? 29, 26, temos aqui o de 23 e o de 20 polegadas, tá bom? Então não é comum a gente ver essa combinação de tímpanos aqui, mas é habitual nós vermos o de 29 e o de 26, ok? Então, para a nossa peça de confronto, né, para o estudo da peça de confronto, nós só vamos ficar com esses 2 aqui. Pronto, agora sim, estamos preparados para poder fazermos nosso estudo da peça de confronto da ESA 2023. A gente precisa também deixar a pele, na verdade, afinada, tá bom? Bem próximo da nota que a gente deseja executar. Uma dificuldade que a gente tem nos tímpanos é exatamente essa, de manter, né, uma afinação ali constante. Visto que é uma pele muito grande, né, um tambor, né, um cálice aqui, como muitos chamam, muito grande, então vibra muito, né? Então assim, a nota ela nem sempre é precisa, mas ela é aproximada, né? Então a gente tem aqui é importante, né, que a gente utilize um afinador, tá bom? Então é importante que a gente tenha um afinador aí em mãos, tá bom? Para que a gente possa aí ter pelo menos uma referência, tá bom? Do que a gente vai estar afinando ali com as notas. Então, eu no caso estou usando esse aqui do celular, não é recomendável, não é a melhor opção, mas é para que a gente possa pelo menos estudar, pelo menos entender como vai ser ali a execução da peça, ok? Bom, e como eu já falei para vocês também, a nossa aula hoje está um pouquinho diferente. Não é comum aqui no Seja um Baterista Militar a gente tratar de tímpanos, né? Então é comum a gente tratar aqui de bateria, mas tendo em vista aí a prova da ESA, né, que é uma prova diferente, então a gente está vendo aqui, dando uma olhada nos tímpanos, tá bom? Não sou expert em tímpanos, tá bom? Mas já toquei um pouco, já estudei um pouco,
Então, vou passar para vocês apenas aquilo que é necessário para vocês poderem fazer uma boa prova aí da ESA, tá ok? Então, se vocês puderem, procurem um professor especialista no assunto para que vocês possam entender um pouco mais sobre esse mundo dos tímpanos, tá bom? Então, o que eu vou passar para vocês aqui, o que eu vou executar, vai ser referente à peça de confronto, tá bom? Porque a gente pode ter várias pessoas que nunca tocaram no tímpanos e não vão ser timpanistas em 2, 3 meses, não tem como, tá bom? Então, vocês precisam estar estudando com um professor especialista, precisam estar numa escola referente a isso, para que vocês possam entender um pouco mais dos tímpanos, tá ok? Então, a gente está aqui exclusivamente focados para a peça de confronto, para executar uma peça de confronto, tá bom? E vocês vão perceber que não vai ser tão difícil assim, tão complicado assim, tá bom? Então, com as dicas, com os detalhes, com os bizus, né, que eu vou passar para vocês aqui, vai ser possível que vocês executem essa peça de confronto lá no dia da avaliação de vocês, ok? Então, conferindo aqui, né, reajustando a afinação, tá bom? As duas notas que nós vamos utilizar aqui na peça serão as notas Lá e Ré, tá bom? Tendo aqui em vista que nós estamos com a clave de Fá na quarta linha, então a nota mais grave é o Lá, tá bom? A nota mais aguda é o Ré. Então, a nota mais grave a gente vai usar no cálice, né? No tímpano maior, tá bom? Então, a nota mais grave que a gente vai ter é a nota Lá. A nota Lá a gente vai tocar, então, no cálice, no tambor, né? Maior, tá bom? Com a polegada maior aqui. E a nota Ré vai ser a mais aguda. Então, a gente vai tocar no tambor, no cálice aqui, onde tem a polegada menor, ok? Então, as duas notas estão aí bem próximas, tá bom? Eu já tinha feito uma pré-afinação aí, então a gente vai ter exatamente esse intervalo. Ok? Bom, uma outra dica também, além dessas, né, que a gente está vendo aqui com relação aos tímpanos, tem uma dica também em relação à execução. Bom, é interessante, né, que se execute de pé. Você pode também executar a peça estando sentado, tá bom? Não tem problema algum, tá? Mas fique à vontade, mas saiba que você pode executar a peça sentado ou em pé. Eu prefiro tocar a peça em pé. Por quê? Porque eu posso ter mais agilidade na hora de abafar uma nota, tá bom? Então, por exemplo, eu vou executar uma nota e precisar abafar. Abafei. Fica muito mais fácil, muito mais rápido e prático se eu estiver em pé, porque eu consigo colocar um peso a mais no meu corpo e abafar a nota. E na maneira de abafar é sempre passando a mão, tá bom? Ok? Então, eu prefiro tocar a peça em pé, tá bom? Porque aí eu posso ter muito mais agilidade também para poder executar os toques. Ok? E outra que eu também posso me posicionar melhor, tá bom? Como eu vou me posicionar? De uma maneira em que eu consiga passar de um cálice para o outro sem problema, ó. Tá bom? Tô aqui, ó. Nesse caso, não vou precisar fazer tantos movimentos assim, tá? Mas você pode escolher um lado aqui, se posicionar, tá bom? De frente pro cálice e, ó, poder executar um para o outro, tá bom? Nessa peça, a gente não vai precisar alternar nota, né? Então, a gente não vai usar o pedal. As notas vão ficar praticamente travadas aí nas notas onde a gente já configurou, tá bom? As notas só vão ser Lá e Ré, então a gente não vai precisar ficar mexendo com o pedal. Então, a gente pode achar uma posição aqui em que fique confortável para poder variar entre os dois cálices e executar a peça, tá bom? Bom, pessoal, um ponto muito importante é o seguinte, a gente está com a peça na mão, você pode estar acompanhando com a sua peça aí, e a gente vai ter aqui, ó, aí a imagem vai aparecer para você aí no celular e você vai poder acompanhar, tá bom? A gente tem aí, ó, área, né? A gente tem aí chamado andante, 61, temos aí coros, 20, recitativo, perdão,
tá? 140. Então isso aí são marcações, né, da partitura. Ah, alguma referência, entendeu? Não, tá lá no 41, área, não me lembro agora, não me recordo a pronúncia correta, mas tá aí, ó, lá no 41, então você vai seguir lá do 41. Reparem que aí, nesse ponto 41, a gente não tem nenhuma execução de tímpanos. A gente só tem uma referência aí na clave de sol, e essa referência é algum instrumento que vai tocar, que vai fazer aí essa melodia, tá bom? Isso aí é só uma referência para a gente entender aonde que a música está passando, tá ok? Mas, voltando aqui, eu acredito que a ESA não vai pedir para que você acompanhe a contagem de 61 compassos, até porque você está numa avaliação. E esperar ser executado em andante 61 compassos de 3x4 é muito tempo, né? Então vão ter mais pessoas lá para serem avaliadas. Não acredito que a ESA cobre esse trecho, né, que está aparecendo aí na tela para que você possa fazer a avaliação de contagem, né, de compasso, tá? Então, eu entendo que a ESA vai começar a avaliação a partir do 42, onde está coros, tá bom? E está no andamento de allegro, tá bom? O andamento allegro, ele tem mais ou menos por faixa aí de uns 120 a uns 130, é mais ou menos nesse andamento, tá bom? Então, vamos pensar aí no hino nacional, tá bom? O hino nacional brasileiro, ele tem por volta aí do seu andamento, né, aí por volta de 120. Então, se você tem costume, né, de executar, de tocar o hino nacional brasileiro, saiba que você já está mais ou menos aí no andamento da própria peça de confronto da ESA, tá? Aberto Messias, tá bom? Então, é interessante que você também entenda essa questão. Então, eu acredito que a ESA vai começar a cobrar desse ponto em diante. Então, aí a gente vai ter 11 compassos de contagem, né? Aí do compasso 4x4, que é esse C aí que a gente está tendo, né? Esse C, o C, né? É o compasso 4x4, é o compasso quaternário, tá? Que tem como base a C mínima, que é a figura que vai durar um tempo, beleza? Então, depois desses 11 compassos, temos aí no compasso 12, 13 e 14, você está vendo aí na tela, um trecho, né? Uma melodia, tá bom? Essa melodia vai ser executada por algum instrumento. Eu entendo aí que tem uma letra VL, se eu não me engano, talvez seja um violino, não sei agora ao certo, tá bom? Mas vai ser executada por algum instrumento. Não necessariamente esse instrumento vai estar lá na hora para executar esse trecho, tá bom? Então, é possível que seja mais compassos de contagem. Então, em resumo, provavelmente a gente vai ter 11, 12, 13 compassos de contagem. No compasso 14 é onde entra aí a clave de Fá na quarta linha, ou seja, onde nós vamos começar a tocar os tímpanos de fato. E dentro desse compasso aí do compasso 14, a gente vai entrar com os tímpanos no quarto tempo, visto aí que a gente tem uma mínima, logo depois uma semínima e uma pausa de colcheia antes de entrar a clave de Fá, tá bom? Então, é o quarto tempo. No contratempo do quarto tempo, no E, né, que a gente costuma chamar aí, você está vendo aí na tela, a gente vai iniciar a execução dos tímpanos, tá bom? Então, aí, repare que a gente já começa a execução dos tímpanos com a nota Lá, que é a mais grave, e depois a gente passa aí no primeiro tempo do compasso 15 para a nota Ré, e assim a gente segue na execução, tá bom? Então, tem duas formas de eu tocar essa música para vocês, apresentar essa música para vocês. Contando as pausas ou não contando as pausas e somente executar os trechos aonde tem os tímpanos, tá bom? Só que eu vou executar a peça de uma maneira completa, porque nesse ponto eu não sei como a ESA vai cobrar, tá bom? Se ela vai falar assim, ó, não precisa contar esses 11 compassos aí quaternários, você pode seguir aqui desse compasso em diante, que é o compasso 12, né? Ali onde tem ali a melodia e é já mais próximo da execução dos tímpanos, tá bom? Pode ser. Lá na frente a gente vai ter 8 contagens também, num outro trecho lá, depois do compasso 39, então vai ficar 8 compassos ali contando. Eu também não sei dizer, tá bom? Então eu vou executar a peça do compasso da marcação 42 aí no coro, né? Eu vou tocar ela de cima a baixo, tá bom? Vai levar mais ou menos aí uns 6 minutos, tá bom? Dentro do andamento ali. Bom, durante a execução eu vou colocar aí, vocês vão acompanhar no vídeo os trechinhos, tá bom? Do que eu vou estar tocando, ok?
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Atenção agora com a melodia. 12, 13, 14. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1. 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Melodia. Primeiro da melodia. Segundo. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos entrar na melodia de novo. Primeiro da melodia. Segundo. Terceiro. 1, 2. 1, 2, 3, 4. Melodia. 1, 2. 1, 2.